Meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Davi Daniel e nessa oportunidade eu quero estar falando com você a respeito do verdadeiro evangelho. Por que eu quero falar com você a respeito do verdadeiro evangelho? Davi, evangelho já não é evangelho? Claro que evangelho significa boas novas, né? Significa boas mensagens, boas notícias. O evangelho já tem que ser puro. Mas, infelizmente, nos nossos dias, onde existe o verdadeiro, também existe o falso. E você, como um servo de Deus, você, como uma pessoa que tem compromisso com Deus, você precisa estar a par desse ponto, desse detalhe. Por quê? Para você não ser enganado. Por exemplo, se te derem uma nota para você de R$100, ela vai ter todas as características, o perfil, ela vai ser exatamente igual. Mas, se a nota for falsa, ela não vai ter valor. Então, da mesma forma, né, nós estamos vendo por aí afora, meus amados irmãos, mensagens que estão sendo pregadas, evangelhos sendo divulgados, igrejas trazendo um evangelho que ele é parecido, ele é mais convincente, mas se ele não for o verdadeiro evangelho, não vai adiantar nada. Você está me entendendo? Então, vamos ao que a palavra de Deus diz aqui para nós. O apóstolo Paulo, ele citou uma expressão lá em Gálatas capítulo 2, no versículo de número 5, ele disse assim, ó, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. A verdade do evangelho. Então, o evangelho ele possui uma verdade. O evangelho ele é carregado com a verdade da palavra de Deus. No versículo de número 14, o apóstolo Paulo ele repete essa mesma expressão aqui, ó, no versículo 14. Ele diz a mesma coisa, né? Ele repete essa expressão. Quando, porém, vi que os que procediam corretamente, segundo a verdade vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho. Aqui ele estava falando a respeito de Pedro, que ele se comportou diferente quando os irmãos judeus chegaram, quando ele estava pregando para as pessoas que eram gentios. No caso, o nosso assunto não é esse aqui, né? Mas o apóstolo Paulo ele fazia questão de que a verdade do evangelho ela fosse mantida. Para que a sua vida espiritual ela seja saudável, meu amado irmão, minha amada irmã, seja você de uma denominação ou outra, ou até você que não vai numa igreja, mas que você está procurando viver o evangelho, você que está procurando acreditar no evangelho, você que tem fé no seu coração, lê a Bíblia, ora, procura conduzir a sua família de acordo com as Escrituras, então você precisa estar a par do Evangelho, né, do verdadeiro Evangelho. Para isso que nós estamos trazendo essa palavra aqui. Então, para que nós possamos trazer um vídeo aqui para você simples, fácil de você entender, um vídeo que ele não vai ser embolado, não vai ser aquele vídeo difícil de você ouvir, eu vou trazer para você aqui alguns pontos do que é um verdadeiro Evangelho. Número 1. O evangelho verdadeiro é um evangelho simples. Exatamente isso, irmãos. Onde você vê uma pessoa que está complicando tudo, está embolando tudo, bota muita dificuldade, sabe? Você vê aquela coisa muito complexa, aquele ministério muito complexo, muito dividido, com muito detalhe demais. Então, isso aí já está fugindo. Se o evangelho não for falso, então o evangelho já está sendo distorcido. Então, número 1, o evangelho do Senhor Jesus era simples. A mensagem que o Senhor Jesus transmitia, a obra que o Senhor Jesus fazia, as palavras que ele usava eram palavras como, Davi? Eram palavras simples. O Senhor Jesus pregava para pessoas, na sua maioria, pessoas simples, pessoas pobres. Não quer dizer que o evangelho é só para os pobres, mas principalmente para os pobres, porque são pessoas que abrem o seu coração com mais facilidade. Porque quando a pessoa tem recursos, Jesus mesmo falou, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não era que o Senhor Jesus ele estava dizendo que o rico não podia, que os ricos não podem entrar no céu, mas como a pessoa confia demais nas suas condições, ela acaba ela própria criando uma dificuldade. Então as pessoas com o seu coração mais amolecido, elas aceitam mais o evangelho. Não é verdade? Foi o próprio Jesus mesmo, o próprio Senhor mesmo, meus amados, quem disse isso. Ele disse, as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino dos céus mais rápido do que vós, mais rápido do que muitos
daqueles que são religiosos, daqueles que são os entendedores, daqueles que são os fariseus. Foi o próprio Senhor Jesus mesmo quem falou isso aí. Então, o evangelho do Senhor Jesus é como? Ele é simples. Número 2, o evangelho do Senhor Jesus, ele é uma boa nova. O evangelho é boas novas. Ele é uma boa notícia. O evangelho não é só uma mensagem de mel, não é só uma mensagem daquilo que você quer ouvir, não. Ok? Muitas vezes você ouve coisas que te confrontam, principalmente coisas que te confrontam, coisas que vão contra a vida errada que você está vivendo. Para quê? Para que você possa mudar de vida. Por isso é a boa notícia. Mas o evangelho é uma boa notícia. Por quê? Porque você está recebendo agora a mensagem de salvação. Número 3. O evangelho, ele é o quê? Ele vem de Jesus, sempre ele tem que vir do Senhor, onde ele é o centro e a mensagem principal. Então, o que é o evangelho do Senhor Jesus? O evangelho verdadeiro, meus amados irmãos, é onde o Senhor Jesus, ele é a mensagem principal. Se você vai numa igreja, quem está no foco, quem está no centro das atenções, é o pastor, é o apóstolo, é o cantor, é o missionário, é o pregador de fora, é o nome da própria denominação, que é citado o tempo todo, meus amados irmãos. Isso é um forte indício de que o evangelho ali naquele lugar, ele não está puro. Ele está distorcido ou ele pode até ser um falso evangelho. Então, onde há o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, a mensagem principal é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o centro daquela pregação ali. Por isso, meus amados irmãos, por isso que é preciso haver renúncia, não é verdade? Se você vê lá em Mateus, capítulo 16, vamos lá para Mateus, capítulo 16, no versículo de número... Mateus, capítulo 16, versículo de número 24, olha o que diz aqui, ó. Mateus 16, versículo de número 24, a palavra de Deus, ela diz aqui, ó, Mateus 16, deixa eu só localizar aqui, versículo de número 24, o Senhor diz assim, ó, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém, preste atenção aí, meu amado, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Você precisa se negar a si mesmo. Vai ter coisa que você quer continuar fazendo, você quer continuar praticando aquela vida. Então, quando você for num lugar e a pessoa disser para você assim, não, tudo bem, meu irmão, pode, amém, tá tudo bem. Então, naquele lugar ali, está sendo reunido pessoas, porque se não é falada a palavra de Deus e a pessoa está dizendo para você, não é que a pessoa que está vivendo uma vida errada, ela não possa participar do culto ou frequentar aquela igreja ali, mas que a mensagem tem que ser pregada lá, para quem quiser ouvir. A pessoa ela vai ouvir, o pastor ele tem que falar a palavra ali. Claro que ele não precisa ofender a pessoa, ele não precisa apontar o dedo exatamente para ninguém, é só ele pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, por si própria, ela não volta vazia, só se a pessoa endurecer o seu coração. Mas se o pastor ele tolera aquilo ali, se ele aceita aquilo ali, a única coisa que ele quer é a sua contribuição. Sabe o que você é nesse lugar? Só um contribuinte. Você é só um número naquele lugar, meu irmão. Você não é uma alma salva. Porque para você ser uma alma salva, você precisa ouvir uma mensagem que diz que você precisa renunciar, aonde Jesus é o centro. Quarto, é uma porta, o verdadeiro evangelho, ele não é uma porta larga. Uma porta larga é o quê? Consegue passar muitas pessoas de uma vez, é ou não é verdade? Quando você vai num local assim, por exemplo, num cinema, alguma coisa assim, um grande galpão, as portas têm que ser grandes, porque se precisarem passar várias pessoas de uma vez, então uma porta larga, as pessoas vão poder correr ali, vão poder passar muitas pessoas de uma vez, sem distinção, passa logo, sai fora daí. Não é verdade? Mas o evangelho não, meus irmãos. Olha só, o contrário. O evangelho é uma porta estreita, é quase que enumerado, sabe? Deus quer que todos sejam salvos, mas infelizmente nem todos serão salvos. A palavra é pregada para todos, mas nem todos vão receber essa palavra, nem todos vão receber essa mensagem. Então, lá em Mateus capítulo 7, vamos lá agora, Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, o evangelho verdadeiro, ele é uma porta estreita, e ele é um caminho apertado. Quando o caminho é largo,
dá para muitas pessoas, dá para passar um ônibus, um carro, um trem, pessoas, tudo. Mas quando um caminho ele é estreito, não dá para ir muita gente. Então o evangelho é isso. Não é que Deus está querendo limitar a passagem das pessoas. É para que isso seja enfileirado. Você quer? Vamos lá. Não vai ser tão fácil, mas você vai seguir nessa fila. Tem um versículo lá em Atos que fala assim, ó, aqueles que são ordenados para a salvação. Tem gente que interpreta isso como sendo predestinados para a salvação. Aquela passagem ali diz, ordenados, enfileirados para a salvação. Por isso que vem a expressão porta estreita. E por último, em quinto e último lugar, o verdadeiro evangelho é uma vida de quem o recebe, a vida de quem recebe o verdadeiro evangelho, ela é transformada e a mesma glorifica a Deus. Se você está deixando esse verdadeiro evangelho penetrar na sua vida e entrar na sua vida, se você está deixando o verdadeiro evangelho entrar e penetrar na sua vida, então a sua vida vai ser transformada e a sua vida também vai ser para a glória de Deus, ok? Então o verdadeiro evangelho, ele é isso. Número 1, ele é simples. Número 2, ele é uma boa nova, ele é uma boa mensagem, porque ele vai trazer salvação para você e para a sua família. Número 3, ele vem de Jesus, o Senhor Jesus é o centro. Quarto, ele é uma porta estreita, ele é um caminho apertado. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. E em quinto, quem o recebe tem a sua vida transformada e a sua vida glorifica a Deus. Amém? Eu vou ficar por aqui. Procure descobrir o que é o verdadeiro evangelho, procure estar atento a esse detalhe aí, ok? Não siga pessoas que vão transmitir mensagens fáceis para você. Claro que o evangelho, a palavra de Deus, ela também tem promessas de bênção. Davi, então, quando eu ouvi alguém pregando que Jesus abençoa, que Jesus cura, que Jesus liberta, é uma porta larga, é um evangelho falso? Não, porque a palavra de Deus realmente, ela promete isso aí para nós. Ela realmente faz essa menção. Isso não significa quando você está esperando que Deus te ajude, que Deus mantenha, mas vai ser feito conforme a vontade dele, você está entendendo? Não conforme a sua vontade. Deus realmente quer te ajudar. A palavra de Deus diz lá no Salmo do número 46, é o meu refúgio, meu ajudador, meu auxílio. Deus é proteção, o Salmo 91 todo, gente, está falando lá. Proteção. Podemos louvá-lo porque ele dá vitória para os seus filhos e tudo mais. Então Deus realmente quer te ajudar, mas você vai ter que permitir que seja do jeito dele, ok? Vou ficar por aqui. Essa é a proposta do meu canal. Nós trazermos uma palavra de edificação e fortalecimento para a sua vida. Se você gostou, se você foi edificado com essa mensagem, deixa o like aí. Se isso não for difícil para você, recomenda esse vídeo aí para uma outra pessoa para que ela possa ser abençoada. Com certeza você vai estar sendo um pregador comigo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.